Olá, queridos, graça e paz, bom dia. Você está na Rede Aviva, um programa de conhecimento das Escrituras Sagradas. Eu sou o pastor Valmir Viana e tenho o prazer de estar aqui. Olá, queridos, graça e paz. E hoje eu quero trazer um texto da Palavra de Deus, segundo livro dos Reis, capítulo 19, versículo 32 ao versículo 34. Eu quero estar falando da fidelidade de Deus demonstrada no seu caráter e também o amor revelado em seu comprometimento. Porque Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus de compromisso. Deus ele tem compromisso com a sua palavra. Deus tem compromisso com aqueles que se comprometem com Ele. Deus se revela através do seu amor, da sua grandeza. E é isso que nós vamos ver aqui no texto. Deus tinha estabelecido uma aliança com Davi, que não faltaria sucessor no seu trono. E foi isso que Deus fez. Nós vamos ver aqui, segundo livro dos Reis, capítulo 19, versículo 32 ao versículo 34. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, nem contra ela levantará tranqueira. Pelo caminho por onde veio, por esse mesmo voltará, e nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade para livrá-la por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Amém? Querido, eu quero falar sobre o amor de Deus, o seu comprometimento, a sua fidelidade, o amor revelado de Deus através das Escrituras Sagradas. Quando Deus revela o seu amor em forma de comprometimento, porque Deus é aquele que tem compromisso com a sua palavra. E nós vemos aqui no texto que nós acabamos de ler a respeito do povo de Judá. O rei da Síria, ele mandou uma carta de afronta dizendo que ele ia destruir a cidade de Jerusalém, ia destruir o povo de Judá, ia destruir o povo de Deus. E nós vemos aqui o rei Ezequias, ele buscando ajuda em Deus. Ele ora a Deus, ele apresenta a Deus essa questão. Ele leva a Deus esta causa. E Deus então, em resposta, Deus manda a resposta para o rei, dizendo que na cidade Senaqueribe não entraria, não lançaria flecha, não entraria com escudo e nem nenhuma tranqueira, e pelo mesmo caminho que ele veio, ele ia voltar. E Deus vai afirmar que ele vai fazer isso por amor a Davi, o meu servo. Olha o amor de Deus, olha a fidelidade de Deus demonstrada no seu caráter, porque a Bíblia diz que Deus, ele não é filho do homem para que minta e nem para que se arrependa. Quando Deus ele faz um compromisso, quando Deus ele sela um compromisso, quando Deus ele faz uma promessa, ele vai cumprir essa promessa. O que cabe a mim e a você como servo de Deus é obedecer o que Deus está determinando, porque Deus jamais vai falhar. Nós lemos aqui na palavra, nós comprovamos aqui na palavra que Deus ele é fiel. Ele diz: por causa do amor que eu tenho a mim e ao meu servo Davi. Querido, o que eu quero falar com isso? Quero dizer que todas as vezes que Deus ele faz uma promessa, ele se compromete com a sua promessa. Ele tem compromisso de fazer essa promessa se cumprir. Ele tem compromisso, porque esse é o caráter de Deus. O caráter de Deus é a sua fidelidade. E a fidelidade de Deus ela é demonstrada no seu caráter. O amor de Deus é revelado em seu compromisso, em seu comprometimento, porque uma vez que Deus fala, jamais Deus vai voltar atrás. Ele diz: por amor a mim, por amor ao meu servo Davi, porque Deus tinha feito uma aliança com Davi.
Deus tinha feito uma aliança com Davi. Deus tinha feito uma promessa a Davi que não faltaria sucessor no seu trono. E vamos comprovar isso aqui na palavra de Deus. Nós vamos continuar seguindo aqui a palavra de Deus, porque quando Deus fala por amor ao meu servo Davi, Deus está dizendo por amor ao meu servo. Deus não está aqui dizendo por amor ao povo, mas por amor ao meu servo Davi. Eu vou fazer isso. Porque Deus tinha um compromisso direto, ligado com Davi. Deus tinha uma aliança com Davi. Deus fez uma promessa a Davi. Em 2 Reis 19, do 32 ao 34, nós acabamos de ler isso. E o que Deus vai fazer, a Bíblia vai dizer que, mais embaixo nós lemos, a Bíblia relata que um anjo do Senhor matou 185 mil soldados assírios em uma única noite, por amor a Davi. Este evento ocorreu durante o cerco de Jerusalém pelo rei da Síria, Senaqueribe, quando Ezequias, o rei de Judá, orou pedindo ajuda a Deus. E Deus diz ao rei Ezequias que por amor a Davi, Deus ia fazer coisas grandes. Por amor a Davi, Deus ia dar o livramento. Por amor a Davi. Vamos prosseguir aqui em Isaías 45, versículo 4. Isaías 45, versículo 4. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamo pelo teu nome, ponho-te o teu sobrenome, ainda que não me conheças. Preste bem atenção. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido. Isaías 45, versículo 4. Nós vamos sempre ver Deus mostrando a sua fidelidade, o seu amor, o seu comprometimento. Deus sempre revelando o seu caráter, porque Ele não volta atrás. Assim como Ele fez uma promessa a Abraão, e essa promessa sucessivamente, ela recaiu sobre Isaac, e de Isaac recaiu sobre Jacó. Deus está sempre recordando, dizendo por amor a Jacó. Como ele disse, por amor a Davi. Isso fala de aliança, isso fala de comprometimento. O que Deus quer muitas das vezes de mim e de você? Que nós se comprometemos com Ele, se comprometemos com a palavra dEle, se comprometemos com tudo aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Porque se Deus Ele fez uma promessa para você e você está debaixo da promessa de Deus, querido, você pode ir em paz, porque Deus é contigo nesta peleja. Deus é contigo. Davi vai dizer que, ainda que nós passamos pelo meio do exército, do meio de um batalhão, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido, porque Deus, Ele é fiel. Deus diz, por amor a meu servo Jacó, o meu ungido, o meu escolhido. Primeiro livro dos Reis, capítulo 11, do versículo 13 ao versículo 32. Também nós vamos ver ali um relato onde Deus, Ele tinha falado com Salomão, Deus tinha feito promessa a Davi a respeito do seu reinado, e Salomão agora assumiu o reinado do seu pai. Davi passou para ele a coroa, o bastão, e ele estava reinando, mas Salomão, ele andou pelos caminhos tortuosos. Ele começa bem, mas no decorrer do tempo ele vai se pervertendo, ele vai se perdendo, porque Deus tinha falado para Salomão não casar com mulheres estranhas de outras terras, que adorassem outros deuses, e Salomão fez vista grossa. Salomão se relacionou com outras mulheres. Nós vamos ver isso aqui no primeiro livro dos Reis, capítulo 11, do versículo 13 ao versículo 32. Porém, todo o reino não rasgarei, uma tribo darei ao teu filho, por amor do meu servo Davi e por amor de Jerusalém. Olha Deus falando aqui novamente da sua fidelidade, do seu comprometimento que ele tinha. Olha Deus revelando o seu caráter. Deus não é filho do homem para mentir e nem para se arrepender.
Quando Deus fala, irmão, Deus sela, sabe? Então, por amor que Deus tinha a Davi, Deus não vai exterminar, Deus não vai extirpar com o reino davídico, que é o reino de Davi, que não faltaria sucessor no seu trono. Deus está dizendo aqui, porém, todo o reino não rasgarei. Uma tribo darei ao seu filho por amor ao meu servo Davi. Por amor a Davi, Deus não ia extirpar com o reino davídico, salvo uma tribo que ia dar continuidade ao reinado. Dando continuidade aqui em 1 Reis 11, do 34 ao 39, contudo, não tirarei o reino dele agora, por amor ao meu servo Davi, meu escolhido, que obedeceu os meus mandamentos e estatuto. Deixarei que Salomão reine até o fim de sua vida. Querido, preste bem atenção. Salomão, ele tinha vacilado, porque casou com diversas mulheres de outras terras, mulheres que adoravam outros deuses. E Salomão trouxe para dentro de Jerusalém o paganismo, ele trouxe os deuses pagãos, aonde essas mulheres induziram a ele que ele adorasse esses deuses. Então Salomão permitiu que levantassem altares sobre Jerusalém para que as mulheres viessem adorar esses deuses. E acabou ele também se desviando do caminho do Senhor. Acabou Salomão adorando também esses deuses. Querido, não sabemos o que aconteceu com Salomão, mas uma coisa é bem certa, ele desobedeceu a palavra de Deus. Só que Deus tinha uma aliança com Davi, Deus tinha uma promessa com Davi, Deus tinha um pacto com Davi, que não ia faltar sucessor no trono de Israel. Por isso, quando Jesus ele inicia o seu ministério terreno, ele é aclamado como rei e reconhecido como filho de Davi, a raiz de Jessé, porque Deus ele é fiel na sua palavra. Jesus é da descendência de Davi, é da linhagem davídica. Por isso Deus estava dizendo que não ia rasgar o reino, não ia rasgar o reinado de Salomão naquele momento, ia preservar ele até a sua velhice, aonde ele diz na sua palavra. Porém, todo o reino não rasgarei, uma tribo darei ao seu filho, por amor do meu servo Davi, por amor a Davi. Ia salvar uma tribo, que ia dar para o filho dele estar conduzindo. Porque daí foi dividido, as 12 tribos daí se dividiram. Depois que Salomão se desviou, as 12 tribos de Israel se dividiram. A tribo, uma parte foi para a parte do norte, outra foi para a parte do sul. Ficou 10 tribos de um lado e 2 tribos de outra. Por amor a Davi, por amor a Davi. Olha, Salomão estava errado. Deus tinha toda a autonomia para estar rasgando o reinado dele, tirando ele do trono, mas por amor a Davi, Deus preservou ele ali até a sua velhice, até a sua morte, mas dali para frente já não foi mais como antes. Mas Deus preservou a aliança, Deus preservou o pacto, a promessa que ele fez a Davi, que não faltaria sucessor no seu trono. E foi isso que aconteceu, isso que nós estamos vendo aqui. E no Salmos 132, versículo 10, por amor ao teu servo Davi, não rejeite o teu ungido. O Salmo 132, versículo 10, alguns apontam para Salomão, mas outros dizem que foi o próprio Davi que escreveu. Por amor ao teu servo Davi. Nós vamos ver ali sempre nesse salmo, Davi falando por amor, o amor de Deus. Então, Deus, ele, por amor a você, por amor a alguém da sua casa, ele tem salvado. Por amor a você, Deus salva. Por amor a você, Deus cura. Por amor a você, Deus liberta.
Por amor a você, Deus abre porta. Por amor a você, Deus não permite que o mal chegue até esse lugar. Você sabia que Deus te ama? Eu trouxe essa mensagem aqui nessa hora, essa meditação, falando aqui de um Deus que Ele vela com a sua palavra, um Deus que se compromete, um Deus que revela o seu caráter, um Deus que demonstra o seu amor, demonstra a sua fidelidade, o quanto Ele nos ama, que por causa de um, Ele salva toda a humanidade. Me faço lembrar que por causa de Abraão, Deus abençoou Isaac, porque no livro de Gênesis, nós podemos ver aqui, capítulo 26, versículo 24, por amor a Abraão, Deus dá vitória a Isaac. Olha o que diz a palavra do Senhor. Gênesis 26, versículo 24. E apareceu-lhe o Senhor de noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Por amor a Abraão, meu servo. Olha o que Deus está dizendo para Isaac. Isaac, filho de Abraão. Mas por amor a Abraão. Por quê? Porque Deus tinha uma promessa sobre a vida de Abraão. Então, por amor a Abraão, o meu servo eu vou te abençoar. Você está entendendo? Você está entendendo, você que é filho? Por que Deus às vezes te abençoa? Por causa do amor da sua mãe, que tem orado pela sua vida. Você está entendendo, você esposo? Por que Deus te abençoa? Às vezes é por causa da sua esposa. Você está entendendo, você esposa, por que Deus te abençoa? Por causa do seu esposo. Sabe por que Deus te abençoa? Você patrão, você empresário, é por causa desse funcionário aí. Por amor que Deus tem a ele, Deus não deixa a empresa fechar, Deus não deixa a empresa falir, Deus não deixa a empresa quebrar. Deus sempre manda cliente, sabe por causa de quê? Por amor a esse funcionário que está orando, pedindo que Deus venha prosperar o local, que Deus venha abençoar a vida dele, porque daí ele tira o sustento dele. Sabe por que a porta não se fechou? Sabe por causa de quê? Por amor a alguém que está orando pela sua vida. Alguém está intercedendo pela sua vida. Por amor que Deus tem essa pessoa, por amor que Deus ele tem, pela fidelidade que Ele tem, pela aliança que Ele tem abençoado. Vidas estão sendo abençoadas por causa de você. Você entende por que o seu casamento não terminou? Era tudo. Tinha tudo para dar errado, tinha tudo para acabar. Por amor a você, ou por amor a o filho que está orando. Amém? Por amor a você, Deus cura. Por amor a você, Deus liberta. Por amor a você, Deus salva. Por amor a você, Deus traz. Você está entendendo o que Deus está lhe dizendo nessa hora? É por causa de quê? É porque todas as vezes que você ora, Deus lembra da promessa que Ele te fez. Então, por amor, pela aliança que Deus tem por você, e pela fidelidade que Ele tem, o comprometimento que Ele tem com a palavra dEle, Deus, Ele tem abençoado. Nós vamos ver no livro de Gênesis, capítulo por número 8, capítulo 7, capítulo 8, vamos ver Deus falando ali com Noé. A Bíblia diz que Deus viu Noé justo, e Deus salva Noé e a sua família. A Bíblia diz que viu Noé justo, então por amor a Noé, Deus salva toda a sua casa. Por amor a Noé, Deus salva toda a sua família. A Bíblia vai dizer também no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo por número 26, sobre o barco que o apóstolo Paulo estava juntamente com diversos prisioneiros, que veio um vento euro-aquilão, aquele vento muito forte, aquele vento muito forte, batendo sobre aquela embarcação, ao ponto de afundar aquele barco. Mas antes veio um anjo do Senhor, depois da oração do apóstolo Paulo, e disse para ele: olha, o barco vai se perder, mas você e todos que estão nesse barco não se perderá.
Vocês vão chegar em alguma ilha, mas não todos chegarão salvos. Todos chegarão salvos. Por amor ao apóstolo Paulo, Deus salvou todos que estavam ali. Eu quero dizer para você que Deus, Ele te ama. E pelo amor que Deus tem à sua vida, Deus, Ele tem feito coisas grandes. Deus tem feito coisas tremendas sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre a vida dos outros. Quando Senaqueribe, ele tentou entrar na cidade de Jerusalém, Deus disse: aqui ele não entra. Aqui ele não entra com escudo. Aqui ele não lança flecha. Aqui ele não entra com nenhuma tranqueira. Pelo mesmo caminho que ele vier, ele voltará. Ele voltará. Por amor ao meu servo Davi. Por amor ao meu servo Davi. Eu trouxe essa mensagem para demonstrar o amor de Deus pela sua vida. O quanto Deus te ama. Enquanto você permanecer amando a Deus, sendo fiel a Deus, sendo fiel à sua palavra, Deus também cuidará de você. Você pode dormir no Senhor, você pode descansar no Senhor, mas a sua descendência ficará aí. E por amor a você, Deus salva toda a sua casa, toda a sua família. Essa mensagem eu quero deixar na sua vida, essa mensagem que eu quero deixar no seu coração, para a sua vida, para que você venha saber que Deus, Ele te ama e por amor a você, Ele salva. Vamos orar? Vamos orar em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em cuja presença nós nos encontramos. Senhor, eis-me aqui, Senhor, na Tua presença. Eu oro por todos os Teus filhos, pedindo que o Senhor venha abençoar todos, meu Deus. Repreende e neutraliza toda a ação do inimigo e que o Senhor venha dar força aos Seus filhos. Que o Senhor venha ajudar os Seus filhos, ó Pai amado, a prosseguirem essa caminhada de fé e alcançar o alvo, o seu objetivo, debaixo das Suas mãos santas e poderosas. Peço a Sua bênção e já te agradeço, no santo nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Deus abençoe e fique na paz. Até o próximo programa. Um beijo no coração. Em nome de Jesus. Pra cima.